Carta aos Efésios, mês da Bíblia 2023, vestir-se da nova humanidade. Hoje nós, nesse nosso segundo momento, gostaríamos de ver um pouquinho para que foi escrita a carta aos Efésios, mas antes para quem ela foi escrita. Falamos um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, mas embora a carta receba o título de aos Efésios, então no início da carta nós lemos, aos santos que moram em Éfeso. Geralmente as cartas eram endereçadas dessa forma, aos santos que estão em Jerusalém. E santos significa todas as pessoas que estão já vivendo a vida nova proposta pelo batismo em comunidade, estão caminhando em comunidade, os cristãos que ali já então estão estabelecidos depois desse processo de esclarecimento e de purificação e também o processo do próprio batismo. Porém, os manuscritos mais antigos da carta não têm esta frase, não consta que ela foi escrita aos Efésios, o que nos faz pensar que esta frase aos Efésios ela foi um pouquinho acrescentada com o passar do tempo, e então isso leva a crer que a carta, embora tenha o título aos Efésios, ela foi escrita para um grupo mais amplo, ou até mesmo para circular na região das várias igrejas domésticas situadas nos arredores da cidade de Éfeso. Veremos assim um pouquinho que ela foi escrita para os santos que moram em Éfeso, dizia então o texto, nos seus primeiros versículos. Mas então esta menção ela não constava nos manuscritos mais antigos. As igrejas ao redor de Éfeso eram formadas por cristãos que vinham do mundo pagão, pessoas que deixaram as práticas pagãs para aderir à fé cristã. Nesse sentido, então, uma orientação para o novo modo de viver dos cristãos se fazia necessária. Mas temos também, naquela comunidade de Éfeso e também nos arredores, e quase que em toda a cristandade, cristãos vindo do judaísmo. Em quase todas as comunidades nós temos a presença dos que eram judeus e dos cristãos. Então, parece que ela foi escrita para confirmar os cristãos, lembrando então a identidade global de ser igreja. Antes eles tinham uma noção mais local da igreja, estavam ligados a Cristo justamente pela memória, pela lembrança do próprio Cristo que havia recentemente estado entre eles, os fenômenos da presença de Cristo, os fenômenos até do Espírito Santo e a presença permanente do apóstolo, que agora já não estava mais exatamente com a comunidade. Então agora o enfraquecimento dos dons e o desaparecimento do apóstolo fazia com que as comunidades locais precisassem de uma confirmação de sua identidade e da sua pertença a Cristo. Então, o autor da carta aos Efésios salienta esta realidade que não era só da cidade de Éfeso, mas uma realidade já mundial, esse enfraquecimento. Então, por isso eles precisam agora perceber-se como uma igreja mais mundial e não apenas uma pequena comunidade, E também a lembrança do Cristo próximo deles, que já não está mais entre eles, mas está presente na igreja pelo Espírito Santo, e a falta do apóstolo. Por isso, o autor da carta aos Efésios propõe uma igreja assim muito personalizada, semelhante a uma pessoa. Exalta justamente a santidade dessa igreja, que justamente compensa a fraqueza das comunidades particulares. Então, falar da grande igreja anima a pequena comunidade, a pequena igreja. Por isso aqui também nós acreditamos que a carta, embora aos Efésios, ela na verdade é para todos, é para toda a igreja. Inclusive nós hoje lemos esta carta com tanta atualidade e sentimos então esta
defesa da igreja presente nas frases da carta. A carta aos Efésios, então, justamente depois tornou-se o fundamento, não é, da própria igreja, do ser igreja. A carta aos Efésios ajudou os primeiros cristãos a enfrentarem também o poder da Roma imperial, porque se reconheciam membros de um corpo grandioso, que tem uma missão grandiosa e ao mesmo tempo gloriosa. Diferente dos primeiros anos, a igreja agora já não está mais preocupada com a sua conservação. Então, as primeiras cartas de Paulo enfatizam muito esse testemunho, assim, a missionaridade, não é? A estrutura, que é um pouco mais individual. Agora não, agora a igreja precisa se armar para enfrentar o Império Romano. É uma igreja já em fase de consolidação e de conquista. Há também uma afirmação do ser cristão, do que já foi feito, mais do que daquilo que está por fazer. Então ela não se preocupa tanto com a missão em si, com levar assim a boa nova, mas já na conservação daquilo que foi levado.